Boa tarde! Hoje é dia 1º de setembro de 2023. É o primeiro dia que eu estou dando aula para vocês nesse mês. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes aqui hoje são eles: a Ana, a Daiane, a Valentina, o Luiz, a Gabi, o Elias e a Natália. Os demais alunos, no caso uma só, que está faltando hoje, deve assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos também receberão esse link para poder ter a oportunidade de rever para fazer as tarefas São Paulo. No CMSP. 24ª aula do 3º bimestre. Tema: razão e proporção. Nesse caso, com destaque para razão. São Brás. Tô louco. Conteúdo: razão. Objetivos: compreender o conceito de razão. Resolver situações, problema que envolvem razão. Habilidade: EF07MA17. Resolver e elaborar situações, problemas que envolvam a variação de proporcionalidade direta e a proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentenças algébricas para representar a relação entre elas. Para começar, você sabe o que é razão entre dois números e como representá-las? Quando fala assim, quem tem razão? Quem está certo, né? Não é verdade? Quando está no português falando, esquece a matemática um pouco. A Gabi está falando que o Elias bateu no Luiz. A Valentina fala que o Luiz bateu no Elias. Quem tem razão? Ou seja, quem está correto, né? Isso é o quem está correto. Agora, na matemática, razão é uma outra coisa. Razão é o resultado de uma divisão, certo? Como eu posso representá-lo? Qual é a razão do 5 por 3? Como eu represento a razão de 5 por 3? 5 dividido por 3. Razão 5 por 3, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje vieram quantos alunos no 7º ano A? 8. Vieram? 7. 8. Vieram. Agora, não, nesse momento. Vou arrumar a minha frase. Nesse momento tem quantos alunos? 7. Qual é a razão dos meninos em relação à sala? 2 por 7. Certo? 2 por 7. 2 por 7. Qual é a razão das meninas em relação à sala de aula? 5 por 7. Agora veja bem a pergunta que eu vou fazer. Qual é a razão dos meninos em relação às meninas na sala de aula? 2 por 5. Não, por 5. Dos meninos pelas meninas. Certo? Olha lá. A turma do 7º ano do colégio, de um colégio, é composta por 16 meninos e 24 meninas. A razão entre o número de meninas e o número de meninos é... Bom, presta bem atenção nessa parte. A razão de número de meninas e o número de meninos, foi falado isso, né? Em cima foi quem falou primeiro. Quem foi falado primeiro? Meninas. E embaixo quem foi falado por segundo. É sempre nessa ordem, tá? Em cima quem foi citado primeiro, e embaixo quem foi citado depois. Então vamos lá. Número de meninas. Quantas meninas nessa turma aqui que está falando? 24. E o número de meninos? 16. Eu posso ler assim, ó. Eu posso ler assim.
tem 24 meninas para 16 meninos. Essa é a relação. Eu posso simplificar. Por 8. E aí ficaria assim: tem 3 meninas para cada 2 meninos. Presta atenção. Não é para namorar. 3 meninas namoram 2 meninos. Não é assim, tá bom? É uma relação de... Por exemplo, tem uma cidade lá que eles falavam que... Não lembro que ano que aconteceu isso. Que era a cidade para... Essa cidade era uma proporção de cada 20 mulheres para um homem. Tinha muita mulher na cidade e pouco homem. E aí... Tinha uma... Isso há muito tempo atrás, eu vi no Fantástico, que as mulheres ficavam lá, não tem como arranjar namorado, porque cada 20 para disputar um namorado, e daí a hora que começa a namorar, já fica um a menos, as outras 19 vêm somar com as outras 20 para disputar por mais um. Então era engraçado a reportagem. Mas é uma relação que faz... Guapiara, será que tem mais homem ou tem mais mulher? Acho que é mais mulher? Depois nós vamos fazer uma pesquisa no YouTube. No YouTube não, no IBGE. Mas qual cidade, senhor? Ah, eu não lembro. Eu vi uma reportagem uma vez. Eu lembro que era curioso. Essa cidade tinha muito mulher e pouco homem. Olha lá. Tinha pouco meninas. É uma fração irredutível. Que é muito mais fácil você imaginar que tem 3 mulheres para cada 2 homens do que eu falar para você. Tem 24 mulheres para cada 16 meninos. É muito difícil, então a redutível fica mais forte. A fração... Está desfocando o assunto aí. A fração é a razão entre o número de meninas e o número de meninos dessa turma, do 7º ano. Essa fração pode ser interpretada da seguinte forma: a cada grupo de 5 estudantes, 3 são meninas e 2 são meninos. Onde que ele achou 5 nessa fração? 3 mais 2. Ele somou a quantidade de meninos e de meninas. Aí é meninas e meninos. A cada 5, 3 são meninas e 2 são meninos. A gente fala de 3 está para 2. Tá? Continuando. Quando comparamos 2 números usando uma divisão, como na situação apresentada, o resultado obtido chama-se razão entre esses 2 números. Quantos que dá 3 dividido por 2? 1,5. Certo? Então, olha lá. A razão é uma relação ou comparação entre 2 grandezas. A razão entre 2 números, A e B, sendo B diferente de 0. Por que o B não pode ser 0? Porque 0 não tem Não dá para dividir por 0. Não dá para dividir por 0. É impossível. Se você tentar na calculadora, conforme a calculadora, ele fala assim: é impossível dividir por 0. Tenta ver na sua que vai falar Aninha. Aninha não, Gabi. Eu vou continuar lendo. Dada A dividido por B. Não, qualquer número dividido por 0. Impossível dividir por 0. É impossível dividir por 0. Dividir 0 por 0. Não dá também. Vai ficar... Olha lá. Ah, mas também se for 0. Impossível dividir por 0. Uma razão pode ser escrita na forma de fração, ou no número de decimal, ou ainda em porcentagem. Então, vamos lá? Na matemática, grandeza, isso aqui é legal. Tem gente que fala grandeza, o professor Ricardo, ele é grandão, ele é gordo. Não é esse tipo de grandeza, é fofinho. Ele é fofinho. Na matemática, grandeza é tudo aquilo que podemos, tudo aquilo que pode ser medido ou comparado. Exemplos: volume, massa. O que é massa? É gordo. É peso, é peso. Tá bom. Comprimento, velocidade, temperatura, entre outros. Para calcular a razão entre 2 grandezas, basta fazer a divisão de uma pela outra. Sejam S e T 2 grandezas, a razão dada é S dividido por T.
7. Olha lá, foco no conteúdo. A razão de A dividido por B, ou A dividido por B, representado de maneiras diferentes, pode ser obtida das seguintes maneiras. A razão de A para B, ou A está para B. Lembra de 3 para 2? Sim. Você pode falar, 3 está para 2. Ou seja, tem 3 meninas a cada 2 meninos. Menino esse. Meninas. Os termos de uma razão possuem nomenclaturas. Eles têm nomenclaturas, presta atenção. O primeiro número chama-se antecedente e o segundo número consequente. A é o antecedente, B é o consequente. Lembra que foi falado primeiro as meninas, depois os meninos. Na hora de montar a fração, o antecedente, ou seja, quem foi falado primeiro, vem em cima. E depois, quem foi falado por depois, consequentemente, embaixo, certo? Então é isso. Em cima é quem foi citado primeiro, embaixo quem foi citado em segundo. E se eu for representar dessa maneira, na frente quem foi citado primeiro e depois quem foi citado por segundo. Pode acontecer de aparecer isso aqui também em alguns computadores. Quando é um sistema que não dá para pôr elevado um ao outro, eles põem por A barra B. Mas é mais comum colocar os 2 pontos, tá bom? Ó, agora. Parece mesmo. A razão também pode ser representada como uma porcentagem, determinando frações equivalentes de denominadores valendo 100. Presta bem atenção. 1 está para 2, certo? Sim. Aí vai multiplicar o 2 por quem? Para que ele vire 100. Você vai pensar sempre 50. em transformar a parte de baixo em 100. Multiplicou por 50. Se você multiplicou de baixo por 50, você tem que fazer o mesmo pelo de cima. 1 vezes 50, 50. E aí aqui essa fração se lê 50 por 100. Né? Olha isso aqui. 5. Sempre pensa no de baixo. Eu preciso multiplicar 5 por quem para dar 100? 20. Sabe uma dica? Quando você fala, eu preciso... 5. Luiz, com a dificuldade que estamos aí, não podemos ficar brincando, né, Luiz? Então lá, vamos pegar o 100 para descobrir por quem que se precisa multiplicar. Olha o truque aqui, Luiz. Se divide por quem você tem lá do outro lado. E aí você descobrir que 2 vezes 5 dá 10. Abaixou o 0. 0 vezes 5, 0. Ah, daí eu descobri que é 20. Entendeu como que eles descobrem o 20? Sim. Aí multiplico 4 por 20 também, dá 80. E eu leio isso aqui, 80%. A razão equivalente de consequente igual a 100. Quando a parte de baixo vale 100. Aí eu posso falar assim, ó, vou dar outro exemplo aqui para vocês. A cada 2 pessoas, uma vai passar de série. Então 50% vai passar de série. Ou posso falar, de cada 100 pessoas, 50 vai passar de série. Mentira, né? Passa mais. Um não, né? Um menos. Então, quando você coloca o consequente com a base, com o valor valendo 100. Na prática, atividade 1. Jonas recortou 2 pedaços de cartolinas de formato quadrado para fazer um trabalho de ciências, conforme indicado nas imagens ao lado. Um quadrado tem quantos centímetros de lado? 20. E o outro? 50. De acordo com as figuras, a razão entre a medida do lado do quadrado da figura 1 e a medida do lado do quadrado da figura 2 é... E agora? Deixa eu escolher um aluno. Hoje é dia 1? Aninha. A parte de cima vai ser quem, Aninha? Não? Das medidas lá, ó. Isso. Olha aqui, ó. 4? Onde você achou 4? Das medidas. Das medidas, ó. Figura... Qual é a primeira figura que foi citada?
Figura. Qual é a medida da figura 1? 20. 20. E a parte de baixo? Não tem. Não. Você está olhando as alternativas. Esquece as alternativas. 50. Então, a proporção é de 20 para 50. Você, não tem alternativa. Vou chorar. O que eu faço agora? Tiro 0, cara. Tiro 0. Ah, boa, uma boa. Né? achei Na que verdade, era eu teria, beleza. na verdade, eu teria que fazer uma simplificação. Vou dividir o de cima e o de baixo por 10. Né? Quando se divide por 10, se corta o 0. Aí ficou quem? 2 para 5. 2 para 5. Isso aqui a gente lê 2 para 5, porque o inteiro não foi dividido em 5 partes. Então ele está de 2 para 5, certo? Agora eu vou falar para vocês qual é o correto, tá? Eu sei que dá para fazer de cabeça aqui, mas ó, o correto seria fazer o quê? Faturação pelos números primos. Aí você nunca erra, tá? 20 dividido por... Os dois dá para dividir por 2 porque são par. 20 dividido por 2 dá 10. 50 dividido por 2 dá 25. Não dá para dividir por 2 mais porque 25 é ímpar. Vai logo por 5. 3 não dá. Já vamos para o 5, porque tanto termina com 0 quanto 5 são divisíveis por 5. 10 dividido por 5, 2. 25 dividido por 5, 5. Tá bom? Mas nada impede de vocês terem o raciocínio de cortar os dois zeros. Certo? Mas tem que fazer a conta, né, Guilherme? Nossa senhora, temos só 11 minutos. Também Quem quem mandou mandou ficar a Gabriela conversando. ficar conversando. Ela que O Joana Eu tem que não. mostrar um dia pra nós. fica fofocando sobre Então- a vida dos outros. Isso que dá. Se a Ferraz assistir, ela vai ficar curiosa de quem será que fofocaram. Ó, atividade 2, presta atenção. Escreva na forma decimal e percentual cada uma das razões seguintes. Primeiro, vamos na decimal. Decimal é só dividir o de cima pelo de Vai. 1 dividido por 20. Na tabuada do 20, quem vezes 20 chega perto do 1? Sem passar. 0, 0 vezes 20 dá 0. Sobrou 1. Põe uma vírgula, acrescenta um 0. Quem vezes 20 dá perto do 10 sem passar? Quem vezes 20? 0 de novo. Dá 0, sobrou 10. Como tem a vírgula, ficou um 0. Quem vezes 20 dá 100? 5. Matou. Então aqui é 0,05. Certo? Concordo? Sim. Agora vamos fazer esse daqui. 7,50. Então vou dividir o 7 por 50. Quem vezes 50 chega perto do 7 sem passar? 0. 0 vezes 50 dá 0. Sobrou 7, não tem mais ninguém. Põe uma vírgula, acrescenta um 0. Quem vezes 50 chega perto do 70 sem passar? 1. Dá 50. Sobrou 20, como tem vírgula, apresenta um 0. Quem vezes 50 dá 200? 4. 14. Aí aqui deu 0,14. Agora o outro aqui. 11 dividido por 16. 0 vezes 16, 0. Sobrou 11. Põe uma vírgula, acrescenta um 0. Quem vezes 16 chega perto de 110? E agora? Eu não sei de cabeça. Vamos tentando. 5 dá 80. 7 será? Não sei. Olha que brabeza. 7 vezes 6, 42. Subiu 4. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. Passou. Então é 6. Então é 6. 6 vezes 6, 36. Subiu 3. 6, 7, 8, 9. Impresso do vizinho. 10 tira 6, 4. Impresso do vizinho. 10 tira 9, 1. Sobrou 14. Como eu já tenho a vírgula, acrescento um 0. Quem vezes... Ó, vou fazer no calculador aqui que não vai caber ali. Não coubeu. 11 dividido por 16. Quantos que dá? Meu Deus. 0,6875. 0,6875. Ó, eu vou ensinar de duas maneiras, preste bastante atenção aqui. Agora nós vamos fazer o percentual, tá? E aí vocês vão ver que o C vai ser mais trabalhoso.
1/20. Eu multiplico o 20 por quem para que ele seja 100? 5. Multiplico de cima também por 5. 20 vezes 5, 100. 1 vezes 5, 5. Como que eu leio essa fração? 5%. 5 centésimos. 5%. Aqui. 7/50. Multiplico de cima e de baixo pelo mesmo número. Por quem que eu multiplico para virar 100? O 50. 2. O de cima também. 7 vezes 2, 14. Como que eu leio isso aqui? 14%. Repararam que a vírgula só andou 2 casinhas para cá e já virou? Então aqui eu vou fazer isso. Vou multiplicar ele por 100. Vai andar 2 casinhas. 68,75%. Senão nós vamos morrer multiplicando ali o 16. O 16 não é vai dar algum número com vírgula. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha, ó. Olha lá. Repare que o último eles fizeram exatamente o que nós fizemos, ó. Colocamos o 100 embaixo. Você tem que tentar descobrir quem dividido por 100 dava aquilo. Tá bom? Agora, será que é na prática já aplicando? Ou é o exercício 3? Nossa, exercício 3. Joyce e Carla estão no mesmo time de futebol. Na última partida, o time marcou 12 gols, dos quais 6 foram de Joyce e 4 de Carla. Escreva na forma de fração irredutível a razão do número de gols marcados por Joyce. Quem foi falar primeiro? Joyce. E o gol da Carla. Joyce dividido por Carla. Quantos gols a Joyce fez? 6. E a Carla? 4. Tá na forma irredutível? Tá. Não. Ainda dá para dividir pelos números primos. 3. 6 dividido por 2? 3. 4 dividido por 2? 2. Dá para reduzir mais? Não. Essa aqui é a resposta da A. 3/6. B. Escreva na forma decimal a razão entre o gols marcados por Carla e o total de gols marcados pelo time. Carla fez quantos? 4. E o time? 12. Decimal. Então vou fazer o 4 dividido por 12. 4 dividido por 12. 0 dá 0. Sobrou 4. Põe uma vírgula, acrescentou um 0. 3 vezes 12, 36. Sobrou 4. Como eu já tenho a vírgula, acrescento 0. 3 vezes 12, 36. Sobrou 4. Alguém percebe alguma coisa, pelo amor de Deus? Dá uma dízima periódica. Qual incógnita? Era incógnita, agora nós descobrimos, né? Dízima periódica. Escreva na forma de porcentagem a razão entre o número de gols marcados por Joyce e o total de gols do time. Total. Então Joyce fez 6. O time fez 12. 6 dividido por 12. 0 dá 0, sobrou 6. Pôs uma vírgula, acrescentou um 0. Quantos que dá vezes 12 dá 60? 5, Elias. Muito bom, acertou, Elias. 5. 5 vezes 12 dá 60. Aí nós temos o decimal, mas eu quero em porcentagem. Como que eu faço? Multiplico por 100. Vai dar 50%. Certo? Vamos para o aplicando. Vamos lá. Senhor, não explica, só vai. Vai na frente. Deixa eu escrever. Não, vamos lá. Aplicando. Em dupla, só que não. Meça alguns objetos da sala, por exemplo, carteira, cadeira, e representem as dimensões obtidas na forma de uma razão. Feito isso, expresse cada uma das razões na forma de decimal e na forma percentual. Em seguida, troca as atividades em outra dupla. Agora, as duplas vão comparar as estratégias de resolução / resultados. Caso percebam algum equívoco, fazer as correções. Então, vamos deixar isso aí para o comecinho da aula de segunda-feira, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Correção dele, nós vamos fazer na segunda-feira. O que aprendemos na aula de agora? Estudamos conceito de razão e resolvemos situações? Problemas. Não explica, aprendemos que
Não esqueçam de fazer o Tarefa São Paulo, que vence segunda-feira. Deixa o like, se inscreva no canal e deixa o coraçãozinho também. E comenta. Isso, e comente. Aqui está as referências que foram utilizadas para criar esse material. Comentem coisas boas, sem haters. Isso. Sem haters, por favor. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Tchau.